Muito boa tarde a todos, sejam bem-vindos em nosso espaço, Caminho da Luz. Nosso objetivo sempre é proporcionar essas discussões, esses bate-papos, temas que estão presentes aí no dia a dia, né? Essas discussões. Hoje nós escolhemos um tema muito interessante, que há muitas pessoas já têm me procurado, têm discutido comigo, perguntado. Desde 2004, quando foi lançado esse artigo pelo Leonardo Boff, né, sobre a questão da ressonância Schumann. Né? Então, na verdade, esse assunto veio à tona quando o Frei, né, Leonardo Boff, famoso aí no Brasil, tal, publicou um artigo no Jornal do Brasil do Rio de Janeiro, no dia... Deixa eu pegar os dados certinho aqui para não falar bobagem para vocês. Né? Então, no dia 5 de março de 2004, ele publica o seguinte artigo, tem um resumo aqui, ó. Em seu parágrafo mais contundente, Boff afirma: por milhares de anos, as batidas do coração da Terra tinham essa frequência de pulsação e a vida se desenrolava em relativo equilíbrio ecológico. Ocorre que a partir dos anos 80 e de forma mais acentuada a partir dos anos 90, a frequência passou de 7,883 para 11 e depois para 13 Hz por segundo. O coração da Terra disparou. Coincidentemente, desequilíbrios ecológicos se fizeram sentir. Perturbações climáticas, maior atividade dos vulcões, crescimento de tensões e conflitos no mundo e aumento geral de comportamento desviante das pessoas, entre outros. Devido à aceleração geral, a jornada de 24 horas, na verdade, é somente de 16 horas. Portanto, a percepção de que tudo está passando rápido demais não é ilusória, mas teria base real nesse transtorno na ressonância Schumann. E esse artigo segue. Então, tem 3 pontos importantes no artigo de Leonardo Boff, né? Que eu não sei especificamente se... É com 2 F, né? Da onde ele tirou isso? Eu andei pesquisando muito para saber qual que é a fonte do Leonardo Boff. Não consegui encontrar. Da onde foi que ele tirou essas afirmações, esses dados, essas questões todas? Né? E é engraçado que a internet tem uma coisa muito interessante, né? Surge um artigo como esse, depois milhares de outros sites é a cópia desse daí. Ninguém é original, ninguém cria uma discussão, ninguém faz um debate original. Aí, é claro, a gente vai pesquisar em sites científicos, né, essa discussão, cientistas falando sobre o assunto. Então, nós vamos colocar para vocês aqui, como eu sou um físico, essa é minha área, então nós vamos estar colocando os 2 lados para vocês analisarem e chegarem às conclusões próprias, ok? Nós vamos analisar as várias afirmações de Leonardo Boff. Que essa ressonância Schumann, que eu vou explicar o que é direitinho, em primeiro lugar, estaria causando, né, desequilíbrio ecológico. Né? Nós vamos tentar entender isso. Ecológico. Isso a partir dos anos 90. 2. Além do desequilíbrio ecológico, essa influência estaria, essa mudança de frequência, estaria causando um desequilíbrio nas pessoas, deixando as pessoas muito mais tensas, muito mais nervosas, muito mais ativas. Né? Visto que o cérebro humano tem uma frequência de ressonância parecida e seria influenciado por um aumento dessa ressonância Schumann, proporcionando um estado mais tenso do ser humano, mais agressivo, poderia explicar mais tensões mundiais, essas questões todas, até por procedimento de guerras. Uma outra afirmação forte que ele faz aqui é a aceleração do tempo. Né? Ok? Isso, se você conversa com as pessoas, mas o tempo está acelerado, mas está passando tão rápido, parece que está tudo muito rápido, tudo acelerado. Será que isso é verdade ou apenas uma percepção, né, ilusória de quem está vivendo no século XXI, um mundo muito agitado, uma sociedade muito, né, se liga o rádio, a locutora já fala 1000 por hora, né, é porque vamos agora apresentar, né, diferente de se ligar na Rádio Eldorado, agora vamos ouvir com...
Vocês, né? Você vai apresentar música clássica, aquele locutor tranquilo, né? Qualquer rádio FM que você pega aí de jovem, né? Puta, o cara tá 1000 por hora, tomou 2 litros de café e tá lá no... Né? É aquela velha história, eu tenho 30 segundos para falar essa informação. Então o nego dá tão pé. Certo? Então você pode ver, locutor de FM é um neurótico mental, né? Total. Né? Então, toma uma garrafa de café por hora para poder alimentar aquela cafeína toda, aquela tensão. E nós vamos discutir se realmente o tempo está sendo acelerado por causa dessas variações e se as variações existem mesmo, se elas são reais. Tá? Então, vamos entender. Muito bem. Em primeiro lugar, o que é essa ressonância Schumann? Quem que é esse Schumann aí? Como é que funciona isso, tá? Então, vamos colocar esses dados certinhos para vocês aqui, né? Tem um físico alemão chamado Wilfried Otto Schumann. Nome bem legal. Wilfried Otto Schumann, que predisse matematicamente em 1952, a existência dessa ressonância Schumann, que foi batizada em nome dele por causa, ele descobriu isso, previu matematicamente. Então, em homenagem a ele, os cientistas deram o nome desse fenômeno eletromagnético em homenagem a ele, ok? Muito bem, vamos tentar estudar um pouco de física e tentar entender o que significa essa ressonância Schumann. E o que é a ressonância? Tem que ver umas várias coisas, que as pessoas não sabem o que é uma ressonância. Muito bem. Vamos pegar o planeta Terra aqui. Presta bem atenção. Superfície da Terra. A mais ou menos uns 100 quilômetros de altura, aqui, inicia-se uma camada na atmosfera muito grande, que vai para o espaço, uma camada da atmosfera chamada ionosfera. Ionosfera. Eu vou dividir essa palavra em íon e osfera, para a gente tentar entender melhor o significado. Quando o Sol bombardeia com partículas carregadas com moléculas atômicas, certo? Com átomos mesmos que vêm no vento solar, quando essa partícula ela vem muito acelerada do Sol, ela vai atravessar a atmosfera, ela começa a atravessar as altas camadas atmosféricas, ela sofre, ela desacelera, ela perde energia, ela entra em atrito com a atmosfera. E isso faz com que ela perda elétrons. E quem estudou química sabe que todas as vezes que um átomo perde um elétron nas suas camadas mais externas, esse átomo fica ionizado. Entendeu? Então, esta é uma camada na atmosfera que tem muitos íons, ou seja, átomos ionizados. Por isso é chamado de ionosfera. Certas frequências de onda de rádio, se eu transmitir AM, se eu pegar a minha transmissão AM, o rádio AM, e mandar uma frequência para o espaço, tem um problema. Ela vem, ela bate aqui e reflete na ionosfera. Ela não consegue atravessar. De mais baixa frequência. Agora, a FM, a ondas de TV, ela já fura. Ela é uma frequência mais alta, então a hora que ela emite, ela vai embora para o espaço. Por isso que se você chegar agora, ligar seu radinho AM, certo? Você vai pegar a estação do Japão, você pega a estação da Rússia, você pega a estação da Europa, não é por como. E mesmo na década de 40, os primeiros rádios, não existia satélite. Você escutava Japão, você escutava rádio de toda parte do mundo. Por quê? Porque essa onda, ela ficava refletindo, batia no chão, batia, e chegava do outro lado aqui da Terra, né? Ondas de frequência entre 1000 kHz, sabe? Nessa frequência de AM. Agora, a frequência de FM, que chega na faixa de megahertz, e ela é tão potente que ela atravessa, que são as ondas de televisão, elas atravessam a atmosfera e vai embora para o espaço. Ela não reflete assim. Portanto, para transmissões de televisão
em outra parte do planeta tiveram que inventar o satélite. O satélite teve que fazer isso, porque ela vai passar, refletir e jogar para o Japão. Senão a gente não conversa via TV, por causa do tipo de onda que a gente está utilizando na transmissão. Mas o que nos interessa são ondas eletromagnéticas de baixa frequência, natural. Então, vamos tentar entender aqui. Muito bem. Então, vamos ver. Esse cara, ele percebeu que o campo magnético gerado pela Terra, em relação à ionosfera, criava uma coisa muito interessante, criava um capacitor esférico. Quem sabe o que é um capacitor? Quem estudou um pouco de eletrônica, física no colégio, sabe que a palavra capacitor, ela vem, né? Ela armazena energia elétrica. Então a coisa funciona mais ou menos assim. O capacitor mais conhecido que a gente tem é o de placa. Você tem uma placa aqui, você tem um condutor, um fio aqui, né, que você bota uma tensão, pode ser positiva. E aqui tem uma outra placa, ele continua aqui e aqui negativa. Entre esse espaço aqui pode ter o ar ou pode ter algum elemento isolante. Né? Então, entre essas duas placas aqui, você tem um campo elétrico, né, induzido aqui. E esse campo elétrico, né, armazena energia. Os capacitores armazenam energia elétrica. Você submete numa tensão, ele é como se fosse uma bateria. Ele armazena para depois descarregar. Ok? Então, o campo elétrico, porque existe um campo elétrico aqui. Um capacitor esférico ou cilíndrico, você pode ter esférico ou cilíndrico. Tá? No caso da Terra é esférico. Um capacitor cilíndrico seria um capacitor assim. Ó. Eu tenho uma placa aqui, tem uma outra placa aqui, ele é comprido assim, ó, né? Aqui é um tubinho que vai para lá também, como se fosse uma pilha comum. Aí você teria esse espaço aqui, um elemento isolante. Geralmente a gente tem muito nos aparelhos eletrônicos, a gente tem um cilindro, aquele tubinho assim, né? São os capacitores cilíndricos que ficam na fonte, geralmente, queima, está aquele cheiro fedido, porque tem um óleo dentro dele. A parte isolante, que é um tipo de um óleo, sabe? Então quando ele queima, ele entra em curto, aquele óleo ferve, até sai para fora do estufa, ele sai para fora, tá que cheiro, aquela fumaceira, quando queima a fonte de amplificador, de potência. Né? Porque eles armazenam, eles vão fazer exatamente o papel de equilíbrio dessas fontes. E um capacitor esférico seria exatamente uma esfera redonda e uma outra esfera ao redor, ok? Com material praticamente, vamos supor, isolante entre elas. É o caso do planeta Terra. O planeta Terra cria, na verdade, então existe um campo elétrico, uma diferença de potencial, segundo os cientistas, da camada ionosfera, aqui mais ou menos, tem uns 50 quilômetros isso aqui, ó, mais ou menos, tá? De altitude para começar a ionosfera. Cria-se um campo elétrico esférico, um campo elétrico, ok? Que sempre vai ser eletromagnético, e esse campo elétrico tem uma diferença, segundo os cientistas, de 50 mil volts. A diferença de potencial entre esses dois pontos. Né? Então, mas, tudo bem. Aí, existe o campo eletromagnético, uma onda eletromagnética, olha que interessante. Se você jogar uma onda eletromagnética de baixa frequência, rolando na atmosfera aqui, o fato dela bater na ionosfera, né, e não poder sair, ela fica presa aqui. Ela fica andando aqui, ela pode refletir, bater, mas ela fica presa. Ok? Vocês sabem o que é uma onda estacionária? Já ouviu falar em ondas estacionárias? Então, você quer ver, vou tentar explicar. Se eu não explicar esses detalhes, vocês não sabem o que é a ressonância Schumann. Vou pegar uma corda de violão. Está esticado aqui uma corda. Se eu bater nessa corda, ela começa a vibrar. Ela faz isso aqui, ó. Ela começa, certo? O fato da corda estar esticada com uma certa tensão específica, quando eu bato nela, ela oscila numa frequência característica daquela corda, é onde ela entra em ressonância. No caso do violão e todos os instrumentos musicais, presta atenção,
todos os instrumentos musicais são afinados para que essa onda seja igual para todos, então não possa tocar e não está desafinado. Essa frequência, ela o batimento dela em 440 Hz. Ok? Então é uma onda sonora. É o Lá, é o chamado Lá central. É o Lá. Claro que as outras cordas vão ter outras frequências. Mas o Lá central é por ela que você afina todas as outras. Estabelecer o campo de harmonia entre as cordas. No piano é a mesma coisa. O Lá central vai dar 440 Hz. Ok? Então, uma onda estacionária é exatamente isso. Ela tem duas partes, ela fica estacionada aqui, vibrando. Porque a onda seria a onda que ela vai embora, né? Vocês têm a ideia de pegar num lago, você bate, a onda vai embora, né? Ela não está estacionada. Aqui, o fato de ela estar presa nas duas pontas, ela fica estacionária. Ela fica, na verdade, quando você bate, a tendência é a corda ir. Ela vai e volta, ela fica indo e voltando. Como o comprimento da corda é fixo, e a frequência característica que cabe aqui é uma só, basicamente uma, então ela fica em ressonância, ela fica ressonando. Inclusive, se você bater ela, filmar, você vê ela fica, você vê até essa curva bonitinha dela aqui, porque ela está estacionada em ressonância. Ressonante significa que ela aumenta a vibração. Escrever uma ressonância é assim, eu tenho uma frequência assim, ó, fazendo esse som aqui, ó. Se eu jogar uma frequência igual, de mesma amplitude e tudo, quando ela se soma, ela faz ela amplia, ela dá essa ampliação. Ressonância é sempre essa ampliação. Uma flauta é uma câmara de ressonância. A hora que eu assopro, o tubo começa a vibrar. E se você botar energia ali, é perigoso quando entra em ressonância, porque ele vai alimentando e crescendo cada vez mais essa força, essa energia, em termos de potência. Foi o que destruiu aquela ponte de Tacoma, né? A ponte de Tacoma que os caras fizeram lá, bateu o vento, ela ficou que nem uma minhoca, assim, deu uma ventania mais forte, ela quebrou inteira e desabou, por entrar em ressonância. As ondas, quando elas recebem energia construtiva, elas vão entrando em ressonância e elas vão vibrando. Você quer ver um típico caso de ressonância? Eu posso até brincar com vocês e fazer isso agora. Se eu chegar com esse microfone meu perto da caixa acústica, ela vai dar quando dá aquele puta subiu, que arde a orelha. Significa o seguinte, o som ele vai se realimentando, ele entra uma vez na caixa, microfone, ele vai fazendo assim, e com a frequência a mesma, a potência vai subindo. A ponto de ele se autoalimentar e dar aquele. Os agudos, os harmônicos da minha voz, que são mais agudos, eles. Você tem que sair correndo para cortar o som, porque estoura a caixa acústica. Se der ressonância no grave, na frequência baixa, estoura o grave. Porque eu estou falando que não aguenta essa realimentação de potência, muita potência. Isso se chama ressonância, entra em ressonância aquelas frequências. Ela se autoalimenta. Muito bem. E aonde que isso aqui caberia aqui dentro da Terra? Deixa eu desenhar tudo de novo, porque senão fica muito bagunçado aqui. Então vamos pegar o planeta Terra redondo, a ionosfera. Muito bem. E aqui é a ionosfera, tá? Essa camada aqui para cima é a ionosfera. Então veja bem, se eu jogar uma onda aqui, eletromagnética, ela vai oscilando. Só que a Terra é redonda. Chega aqui, ela se fecha. Você imagina, é uma corda, mas uma corda que ficou certo? Ficou fechada, esférica. Tá certo ou não? É a mesma corda, só que as duas pontas dela vai se unir no mesmo ponto. Né? Então quando eu vibro aqui, ela começa a vibrar. Ok? Muito bem. O que vem a ser frequência de uma onda? Porque toda onda, ela tem várias características. Ela tem altura, que a gente chama de amplitude. Ela tem comprimento de onda, que vai de um pico a outro, ou desse ponto a esse ponto. Esse tamanho aqui a gente chama de lambda, o comprimento da onda. E temos uma coisa chamada velocidade da onda, a velocidade com que a onda se propaga no meio. Claro que aqui não existe uma corda. Aqui, a própria onda eletromagnética que caminha no próprio vácuo, ela cria como se fosse uma integração, ela entra em ressonância porque ela está estacionária. Ela está estacionária aqui dentro e ela vai sendo alimentada de energia e ela começa a entrar em ressonância. Ok? Muito bem. Mas a frequência de uma onda,
é exatamente, geralmente a gente costuma chamar o seguinte, é o comprimento, que é o seguinte, quantas vezes essa onda sai na unidade de tempo. Por exemplo, se eu vou emitir, eu estou num lago assim, eu dou uma batida assim, sai uma ondinha. Depois eu dou outra batida, sai outra ondinha. Aí a frequência é quantas ondas estão sendo produzidas por segundo. Vocês estão me entendendo? Então se eu ficar assim, cada segundo eu bato 4 vezes, tum, 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 em 1 segundo, é 4 Hz. É 4 ondas por segundo que eu estou mandando. Então isso é frequência. É a mesma coisa, você fala assim, com que frequência você vai à escola? Né? Eu vou 7 vezes por semana, 5 vezes por semana. Esse por semana é tempo. Então a frequência, né, é quantas vezes você faz alguma coisa por segundo. O caso da unidade de tempo que nós estamos usando aqui é o segundo. O Hertz é segundo. Então, a unidade de frequência medida no Sistema Internacional de Unidades, né, é o Hertz, que é, na verdade, 1 sobre segundo. Ou seja, segundo é menos 1, ou 1 sobre segundo, tá? Muito bem. Então, qual que é a velocidade da luz de uma onda eletromagnética? Toda onda eletromagnética ela se propaga no vácuo a 300 mil quilômetros por segundo. Perfeito? Então, olha que coisa interessante. Vamos fazer uma continha aqui. Que mágica que nós estamos criando aqui para vocês entenderem. A velocidade da luz ou das ondas eletromagnéticas no vácuo é 300 mil quilômetros por segundo. Eu vou perguntar para vocês, qual que é o comprimento da circunferência da Terra? Ou seja, se tivesse uma corda, qual seria o comprimento dessa corda? Praticamente a nível da altura da Terra, aqui para ficar fácil a conta. Isso, 40 mil quilômetros. Ok? E vocês vão saber muito facilmente que frequência, se eu tivesse uma onda eletromagnética presa, estacionada num comprimento de onda como esse, numa corda deste comprimento, a frequência dessa corda seria a velocidade sobre o comprimento. Certo? Então, calculando, seria 300 mil aqui, ó, dividido por 40 mil. Então eu corto 3 zeros daqui mais 3 zeros daqui. Depois eu corto mais um zero daqui com esse zero daqui. 30 por 4, quanto é que dá? 7,5. Então veja bem, eu teria, neste caso, uma frequência estacionária de pulsação de 7,5 Hz. Mas não se esqueça que a gente fez esse cálculo a nível da superfície da Terra, né? A onda, ela não acontece a nível da superfície, então vai ter algumas pequenas... E a velocidade da luz também dentro da atmosfera da Terra não é igual no vácuo. Certo? Dependendo da altitude, ela tem pequenas variações e tudo mais. Essas oscilações de tempo, temperatura, tudo isso aí, influencia um pouco nos dados. Olha, mas olha que interessante, a ressonância Schumann básica, o pico maior dela é, né, a ressonância Schumann, vamos colocar assim, a frequência de ressonância Schumann é 7,85, se não me engano, Hertz. Ou seja, são ondas de baixa frequência, né, do espectro eletromagnético. Ok? Então, você vê que o nosso dado, o jeito que a gente fez mais teórico assim, simples, desprezando todos os atritos, tudo, dá 7,5. E seria, então, razoável esperar um batimento elétrico, um batimento de 7,5. Medido, dá entre 7,8 por aí, 85. Perfeito? Então, a ressonância Schumann é essa batida, e ela entra em ressonância, ela se estabiliza pelo comprimento da corda, e a velocidade com que a onda vai se propagar nessa corda, estabelece a frequência desta corda, frequência característica dessa corda, como no caso do violão. Eu tenho um comprimento, você sabe que
No violão, se você não tiver o comprimento exato da corda, não toca. Se você fizer o braço um pouquinho mais curto do violão, pode esquecer que não vai tocar com instrumento nenhum. Hein? Seu violão vai ser desafinado. Inclusive, eles começaram a construir certos violões com corda de aço e a corda não afinava, dava problema de comprimento. Então eles tiveram que fazer o seguinte, eles tiveram que pegar o braço do violão, está aqui, né, o braço do violão, e está aqui a caixa do violão. Quando está o cavalete aqui, né, eles tiveram que fazer o seguinte, eles tiveram que inclinar esse cavalete aqui, para fazer essa corda grossa ter um comprimento e essa fina ter um comprimento diferente. Essa variação de comprimento fazia com que afinasse. Senão não afinava. Mas não são todos os instrumentos, alguns cujo projeto vai usar. Geralmente corda de aço precisa de um pouco dessa inclinação, dependendo do projeto do instrumento. E o tipo de corda que vai ser usada, ela não afina, ela precisa ser um pouquinho mais comprida para chegar na frequência de batimento, porque elas têm que entrar em ressonância certinho, todas elas, quando você faz aquelas frequências serem exatas, para dar um som harmônico. Você tem que bater na corda desse som. Pim, dom, 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 dom. Sabe? Ela tem que ter essa, quando ela está afinadinha, ela tem que ter isso. Se não tiver, não toca. Tá? Você vai fazer os acordes, sai tudo aquele som horrível, não fica bonito. Então, isto é ressonância, e este batimento é ressonância Schumann. Todo o campo magnético que está aqui dentro, ele fica oscilando isso aqui, 7 vezes por segundo. Como aqui existe uma biosfera, todos os animais, as plantas estão sobre essa influência desse batimento. O nosso cérebro tem cargas elétricas, nós estamos em ressonância com isso. Muitos cientistas, alguns cientistas não têm trabalho profundo sobre isso. Eu tentei procurar, alguns cientistas que pesquisam dizem que também não tem trabalhos muito profundos sobre isso, que é qual que é a interação que essa ressonância Schumann tem com as ondas de nosso cérebro. Que influência teria? Chega a se falar no artigo do Leonardo Boff também, que a partir do momento que os astronautas saem da Terra, eles vão para o espaço, eles saem fora do campo de ressonância Schumann. Então aí eles começam a passar mal. Começam a se sentir mal por não ter esse batimento, né? Esse batimento elétrico e tal, e eles começariam a ter problemas sérios no espaço de saúde, de cabeça, dor de cabeça, tal. A ponto da NASA criar um aparelho artificial dentro da nave que colocaria a ressonância Schumann lá dentro. Inclusive, se você fuçar na internet, tem aparelho de ressonância Schumann para vender. Custa $300, tal, você põe na sua casa lá para baixar a frequência, para você ficar sob influência de uma frequência mais baixa, que é o 7,5, porque segundo o Leonardo Boff, ela subiu para 11 e 13 Hz. Estaria hoje em 13 Hz, essa frequência básica. Vocês percebem que é até difícil disso acontecer. Por quê? Porque não dá para você manter, né, num comprimento específico, uma frequência básica, geral, além desses valores. Mesmo que você suba um pouco o comprimento da Terra em alguns aspectos, a variação vai ser pequena. Vai dar nessa faixa de... Bom, então, vamos continuar a discutir a coisa. Né? Muito bem. Então, agora você sabe o que é ressonância Schumann. Então, a primeira afirmação do Leonardo Boff, nós vamos comparar as previsões dele, a visão dele, com a visão da ciência, o que os cientistas têm dito. Então, a primeira afirmação dele é que a frequência sempre foi 7, né? A frequência de ressonância Schumann, né? Sempre foi em torno de 7,85 Hz. E a partir dos anos 80 e 90, essa ressonância, ela saiu de 7,8, foi para 11 e chegou até um valor atual de 13 Hz. Quase que dobrando
a sua frequência. E ele diz que esse aumento dessa pulsação elétrica, como se a Terra pulsasse, por isso que ele falou coração da Terra, né, pulsa, como se fosse uma batida cardíaca, né, influenciaria a psique humana, ou problemas ecológicos, terremoto, maremoto, vulcões. Agora, isso é suposição, não tem nenhum estudo científico que relaciona o aumento dessa vibração, ou se esse aumento existe, com atividades geológicas e atividades climáticas no planeta. Por isso que eu sei, não sei de onde ele tirou essa informação, se ele ouviu alguma conferência, alguma outra conferência citando essa possibilidade de, mas um estudo científico em cima disso, não tem. Muito bem, vamos ver. Então a primeira afirmação é, estaria mesmo essa ressonância aumentando? Quando você faz um gráfico, deixa eu pegar aqui, da ressonância Schumann ao longo do tempo, né? Geralmente, se você fizer um gráfico, aqui a frequência, variando de 0, né? Vamos colocar aqui né? Vamos deixar aqui 30. Então os cientistas começaram a perceber que essa frequência, que esse batimento, né? Ela começava a oscilar aqui. Quando chegava nesse ponto aqui em 7,8, ela tinha um pico. E aí ela continuava e ela passava a ter outros picos harmônicos, que nós chamamos, não de tão intensidade quanto 7,8, mas tá? Ela tinha um pico, segundo alguns cientistas, esses picos aconteceria, né? Deixa eu ver aqui. Em 14, estaria 14, né? 20 e assim por diante. 20 aqui, 26, 36, 39 e assim por diante. Ou seja, não existe uma ressonância somente numa única frequência. Existe algumas de menor intensidade em outros pontos. Isso é fatídico, isso é medido. Eles medem agora, você vai lá. Mas esse pico maior hoje está lá. Em torno de 13, 14, existe uma secundária, que a gente chama de uma onda secundária, que estaria ressonando também nessa faixa de frequência, mas ela não é tão intensa. Mas só que isso sempre existiu. Né? E essa onda aqui, se você fizer um gráfico da variação dela, a variação dela com relação ao tempo, ela é, esse pico aqui, ela fica oscilando, se você fizer um gráfico, de mais ou menos, né? Assim, mais ou menos, só 0,3. Ou seja, a oscilação dela entre esse 7,8 é muito pequena. E hoje os cientistas fazem essa medida, porque os laboratórios geofísicos do mundo inteiro medem sempre isso aí, eles são categóricos em afirmar que não houve nenhuma variação nesta frequência Schumann de 7,8. Para mais, para menos, só 0,3. Essa é a oscilação que ela dá. Que ela está presente, e é o pico intenso. Não sei de onde o Leonardo Boff tirou essa informação de que subiu essa ressonância, está em 14 e tudo mais. Então essa é uma afirmação científica. Ok? Então, só essa afirmação científica, que essa análise, de que hoje você mede, a frequência principal ainda continua lá,
e ela oscila apenas em mais ou menos 0,3. Né? Essa frequência estaria oscilando aqui assim, ó. E o pico está aqui, existem essas harmônicas aqui, em outras frequências de ressonância, que sempre também existiu, segundo cientistas que medem há muito tempo isso. Desde que essa frequência foi descoberta, o pessoal avalia isso, e eles não sabem, não existe um estudo profundo para saber qual que é a influência desse batimento em nossas vidas ou no ecossistema. Então, qualquer afirmação é especulação. Não tem um estudo profundo, um estudo... São mais esotéricos afirmando tudo isso. Eu acho meio problemático você criar certas explicações naturalistas ou coisa para questões puramente humanas. Pode ter influência? Pode. Mas você fala que é violência, eu vou roubar, eu vou matar porque eu estou sendo influenciado por uma vibração. Nós temos que ter essa responsabilidade também, senão é culpar o diabo, né? Não, o problema não é meu, o diabo que me tentou. Né? Eu matei aquele cara porque o diabo falou no meu vídeo que eu tenho que matar ele, fui lá e matei. Tem muita desculpa assim. Fala, meu filho, então quer dizer que se eu chegar na torneira e falar assim, mata aquele cara lá que eu dou 10 conto, você vai e mata. Cadê a sua consciência? Cadê sua integridade? Não importa quem fala na torneira, quem manda você. Sabe? Você tem que tomar consciência e fazer o que é certo, pô. Oh. Né? Fui influenciado pelo demônio, o demônio que me tentou. Passou uma puta mulher gostosa na sua frente, você é casado, bem casado, não, o demônio me tentou. Acho que esse demônio tem outro nome. E aí vai, sabe, aí vai. Eu acho que nós temos que tomar cuidado. Quando vocês leem um artigo na internet, a internet aceita de tudo. Blogs principalmente. Vocês pegam essa informação e vão tentar ver todos os lados da questão. Isso é pesquisar. Pesquisar não é só ver o lado esotérico. Por exemplo, vocês se lembram daquela afirmação do meio esotérico sobre o cinturão de fótons, sobre as Pleiades, né? Sobre a Terra girar ao redor das Pleiades, né? O sistema solar ao redor, que saiu em televisão, saiu em artigos científicos, saiu em livros. Não tem bobagem anticientífica maior do que essa. E ninguém chegou, ninguém foi lá discutir. Sabe? O sistema solar não gira ao redor de Alcione, da Alfa das Pleiades. Isso é bobagem. Qualquer teoria montada em torno disso aí não funciona. Vai ser errada. Da mesma forma, nós podemos analisar que qualquer teoria montada em cima dessa ressonância Schumann como fato, provocando essas questões, seria, no mínimo, leviano. Seria um chutômetro. Em termos científicos, é chutômetro. Porque o esotérico, ele tem o costume de falar o que ele quer, falar o que ele acha. Mas em ciência a gente não pode agir assim. Em ciência você tem que demonstrar, você tem que provar, você tem que fazer pesquisa, você tem que ver que isso é assim. Você está entendendo? Então, por isso que durante muito tempo a ciência e a espiritualidade ela fica muito em choque. Né? Porque você precisa ter critérios para dialogar sobre questões científicas. Você procura, consulta um bom cientista, consulta um site oficial, né, um site geofísico, conversa com o geofísico, pergunta, se informa, estuda, pesquisa séria. Se você como eu vivo no meio de físicos, eu sei como eles são chatos, como eles são exigentes, eu não posso simplesmente sair afirmando um monte de coisa e não ter prova nenhuma sobre isso. Né? Aí tem uns amigos meus físicos que me enchem o saco, né, quando eu coloco essa teoria minha sobre física quântica e espiritualidade, sobre vida após a morte, sobre essa questão toda, né? Aí eles falam para mim, mas você não demonstra nada, você não fala. Eu falei, peraí. Desde quando Einstein demonstrou alguma coisa na vida dele? Einstein era um físico teórico. A teoria dele, por exemplo, foi demonstrada por um laboratório, certo? Por uma pessoa assim assado, que era um astrônomo, era o diretor dos grandes observatórios da Inglaterra, o Sir Eddington, que se propôs a montar um experimento para verificar se a teoria de Einstein estava correta. Mas não foi o Einstein que foi lá montar a experiência. Primeiro porque
Ele não é um físico experimental, ele não sabe montar equipamento, montar aparelho, não é a área dele, não é praia dele, ele é um físico que constrói teorias. Agora, quando você tem os físicos experimentais, são geralmente técnicos em eletrônica, conhece tudo, tem uma equipe que tem engenheiros eletrônicos, tem isso, tem aquilo, é uma equipe, é uma multidisciplinar. E aí eles montam, né, equipamento sofisticado, montam um experimento para verificar determinadas coisas. E tudo isso é muito dinheiro gastoso. No meu caso, eu cheguei assim para eles, porra meu, vocês nunca levantaram a bunda sua salinha aí de físico, desse seu laboratório dentro da universidade, que pesquisa coisa que não tem nada a ver com isso que nós estamos falando, e foi no centro espírita? Então isso é chamar Chico Xavier de o maior charlatão da história. Você tem coragem de chamar e provar que Chico Xavier era um charlatão? Alguém foi cientificamente demonstrar que Chico Xavier era um grande charlatão? Eu nunca vi isso acontecer na história. Todos os que foram lá, repórteres e tudo mais, demonstrar que ele era um charlatão, saíram com o rabo entre as pernas. Então, de duas umas. Se o Chico em si era uma verdade, então vocês têm que investigar aquela verdade e dar uma definição para ela. Talvez a minha teoria se demonstre aí. Na existência de vida após a morte, na existência da consciência após a morte, na existência de uma cidade astral, como o nosso lar, toda aquela coisa lá. Alguém tem que... Mas se você não mudar a sua consciência, você não vai. Então, por isso que eu digo, os físicos que são reacionários, que são da turma do materialismo, que fica lá no laboratório, que não sai para fazer uma outra pesquisa, é igual você conversar com um físico, com um astrônomo sobre ufologia. Ele nunca fez uma pesquisa sobre ufologia. Como é que ele pode dar a sua opinião sobre ufologia? Nunca foi a campo, nunca fez uma pesquisa, nunca investigou nada. Só porque ele é um físico, tem um rótulo lá, às vezes é físico do estado sólido, não tem nada a ver com essa questão toda, ele vai dar uma opinião, você vai aceitar. Não é bem assim, o cara não fez nenhuma pesquisa. Uma vez eu fui num debate muito interessante, e tem um físico lá, parecia um físico também lá, astrônomo ainda, totalmente cético. Eu não acredito nas coisas. A primeira coisa que eu fiz para ele foi essa: escuta aqui, o senhor, eu nunca vi o senhor no meio ufológico, nunca vi. Por acaso o senhor fez alguma pesquisa ufológica em sua vida? Saiu a campo, foi? Quantos artigos o senhor publicou na área para saber, mesmo negativamente, né? Você pode publicar um artigo dizendo, ó, fiz uma pesquisa tal e não descobri nada. Aí você publicou, né? Olha, não, nunca fiz nada. Então como é que você pode discutir essas coisas comigo e lançar sua opinião babaca? Você nunca pesquisou nada. Da mesma forma, eu jamais vou entrar na sua área, porque eu nunca pesquisei nada na sua área, mas eu estou há mais de 30, 40 anos pesquisando. Todos os congressos, todos, nós estamos debatendo, discutindo, estamos lá. Já trouxemos físicos, astrofísicos da NASA, que trabalhou para a NASA, tudo. Até astronautas veio falar com nós aqui em congressos. E você nunca viu isso? Não. Então como é que você vai discutir isso comigo? Não adianta você ter um rótulo, só porque você tem um rótulo, você tem autoridade para falar sobre o assunto. Você não tem autoridade para falar sobre o assunto. Quantas vezes eu não meti de frente? Sabe? Porque isso não é assunto da sua área, a não ser que você se proponha a fazer uma pesquisa. Agora, se você se propõe a ficar uns 10 anos, sair a campo, pesquisar, fazer tudo, aí nós vamos conversar depois dos resultados disso aí. Mas acontece que esses caras não fazem isso. Mesma coisa sobre discutir vida após a morte com esses caras. Esses caras não têm capacidade de fazer uma discussão dessa com você. Não é a área deles, eles não estudam isso. Entendeu? Eles não têm parâmetros para discutir essas coisas com você. Eles só têm aquela mente fechada de laboratório dele fazer conta de física. Eles têm essas ideias, mas não sabem o que está acontecendo. Nunca foram no centro espírita. Vai lá no centro espírita, vai lá, senta lá e vai ficar olhando, vai ver o que acontece, vai ver a fenomenologia toda. Está aí, para todo mundo ver. Né? Você tá entendendo? É louco? É louco. Então você vai ter que demonstrar que ele é louco, que ele é paranoico, que ele é isso, que ele é esquizofrênico, que o fenômeno não existe, que isso não acontece. Certo? Então, vai lá. Mas raramente você tem alguém fazendo esse tipo de pesquisa. E todo mundo que vai fazer pesquisa científica começa a se convencer, começa a ficar meio bilolado com a coisa. Começa. Então, por isso, da mesma forma, eu não estou dizendo que as questões espirituais, que as questões esotéricas não existem, é tudo babaca. Eu só estou dizendo que tem muita coisa no meio esotérico que se fala que é bobagem. Porque não tem esse argumento, não tem essa rigidez mais científica de fazer a coisa. Muito esotérico, muito método, me fala o que quer. E aí você não consegue confirmar porque ele fala o que ele quer, né? Bom, eu já descobri, fazendo uma pesquisa, aí tem um programa de televisão que passou, tem uns 10 Jesus na Terra reencarnados dizendo ser Jesus. E agora? Como é que fica o nosso Henri Cristo?
na história. Não é verdade? É verdade. Tem um no México, ele, não, sou Cristo, a encarnação de Cristo, Jesus. Tem outro não sei aonde, lá na Rússia, na Ucrânia, lá não sei onde, também, todo mundo tem milhares de seguidores. Não, eu sou Jesus reencarnado. Sabe? Pô, aí eu falo, que agora, como é que eu fico com o meu Henrique Cristo aqui no Brasil? Né? Você está entendendo agora? Pô, então a gente tem que tomar cuidado também. Deve ter meio umas coisas meio distorcidas por aí. Mas a gente pode ter, mas tem coisas muito importantes, muito sérias acontecendo também no meio esotérico, no meio da fenomenologia. Ok? Então nós temos que tomar esses cuidados também, que tem muita gente que fala coisas que não são verdades. Mas isso não destrói o meio esotérico como um todo. Você está me entendendo? Então a gente tem que simplesmente fazer uma pesquisa, fazer uma coisa séria e tudo mais. Né? Tanto qualquer meio do que a gente chama de meio esotérico, tanto do meio ufológico, do meio espiritualista, do meio espírita, todos esses fenômenos eles estão aí para serem investigados e pesquisados. Basta que os cientistas saiam das universidades e vão atrás da pesquisa, fazer uma pesquisa séria, procurando médiums sérios, certo? Fazendo esse trabalho. Eles vão começar a se convencer de que algo a mais existe. Ok? Muito bem. Então, continuando, uma outra etapa dessa nossa discussão é: o tempo está acelerado. Esse é o mais grave de todos. Que a ressonância Schumann, todo mundo discute, a aceleração do tempo. Aceleração do tempo. Muito bem. Vocês sabem como é que se mede tempo? Como se mede tempo? Para saber se o tempo está sendo acelerado ou não. Acho que é só o reloginho nosso aqui. Então, como é que esses relógios são acertados? Então, na verdade, né, tempo é uma questão bastante subjetiva. E medida de tempo também é uma coisa bastante subjetiva. Então, antigamente, né, os físicos não tinham. O Galileu, por exemplo, que começou a fazer os primeiros experimentos com o movimento, para tentar estudar os movimentos, a aceleração, aquela coisa toda, ele não tinha um relógio preciso para fazer isso. Ele precisava de uma coisa que fosse periódica, que tivesse um ciclo periódico, um batimento bastante constante, para ele criar uma unidade de tempo, e a partir dessa unidade de tempo, de intervalos bastante consecutivos e precisos, ele precisava ter intervalos precisos, para que ele pudesse medir o tempo, e usar aquele padrão. Então, na época, ele não tinha um aparelho, então ele inventou um aparelho de latas d'água. Então ele simplesmente fazia o seguinte: pegou uma lata d'água, fazia um furinho na lata e ficava caindo gota, né? Tum, 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 tum. Aquela gota, certo? Então ele marcava, soltava o carrinho, depois de 3 gotas, chegava no final 4 gotas. Então a unidade dele era gotas. Não tinha essa ideia de segundo, de hora, de minuto, né? Não podia usar essa por enquanto, né? Mas aí tinha um problema: se ele precisava marcar intervalos longos de tempo, à medida que essa água aqui ia baixando, a pressão no fundo diminuía e o relógio dele ia atrasando. Às vezes a gota começava assim, para você ter uma ideia, a gota começava assim, ó. Tu, 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 tu. Você entendeu? O intervalo das gotas começava a aumentar. Não era preciso, porque a água baixava. Então ele teve que fazer um monte de vasos comunicantes para manter esse primeiro aqui, botava mais um monte de vasilha aqui do lado, para manter sempre essa última aqui no mesmo nível. O relógio dele não atrasar. Agora você imagina levar essa merda nas costas para fazer essa experiência, para medir. Né? Então ele precisava encontrar algo mais preciso. E conta a história, aí que vem o gênio, a genialidade. Ele estava buscando isso. Ele entrou numa igreja, assim, de repente dá um pé de vento na igreja. Uma ventania assim, e o candelabro da igreja, que era enorme, começa a balançar de um lado para o outro, assim, com o vento. Ele começou a olhar para aquilo.
falou, porca miséria. É italiano? Né? Cazzo. Né? Ele pegou o pulso dele e começou a medir a periodicidade daquele negócio lá. Falei, não é que esse negócio oscila com uma precisão incrível? Saiu ele correndo da casa dele, da igreja, e foi para a casa dele montar pêndulo. Aí ele começou a montar os pêndulos, né? Começou a oscilar esses pêndulos. Tchum, 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 tchum. E percebeu que a oscilação dela era extremamente precisa. E disto, ele simplesmente chegou que o tempo que o pêndulo demorava para oscilar de um lado para o outro, sempre era o mesmo. E a fórmula que ele descobriu foi essa. Só dependia do comprimento e da gravidade local. Não dependia do que você colocava aqui. Você poderia colocar uma coisa grande, pequena, maçuda, não interessa. A massa que você colocava aqui não interessava. Não dependia. E não dependia se você jogasse ele mais longe, se você fizesse assim, ó. Ou fizesse assim. O tempo para ir e voltar era sempre o mesmo. Então, é muito simples, né? Ele pegou esse movimento aqui, botou uma engrenagem, cada vez que batia aqui, pom. Cada vez que ele batia, virava uma engrenagem. E essa engrenagem, ele fez o sistema, fez o primeiro relógio de pêndulo. Preciso. Aí é o sistema de engrenagem e tal, e você realimenta isso aqui com energia, você pode ficar batendo, para esse relógio não parar, porque tem engrenagem, atrito ele pararia, né? Então você precisa dar um jeito para ele não parar. Por isso que tem aquele peso que tem no relógio, assim, é o tipo de corda que você dá nele. É como se alguém ficasse fazendo isso aqui no braço, ó. Alguém fica batendo, ele não deixa o relógio parar, sabe? Porque a oscilação não importa se ele vai muito ou vai pouco, a energia que você dá para o pêndulo não interessa. O período vai ser sempre o mesmo, nunca vai mudar. Aí ele conseguiu construir um relógio super preciso. Só que tem um problema, esse relógio dele, se levar para a Lua, melou, né? O relógio dele vai atrasar, porque o G de lá é menor, né? O tempo vai dilatar. Entendeu? E aí que dá, então funciona na Terra muito bem, na superfície tudo bem, tá? Mas aí as pessoas conseguiram depois, com o passar do tempo, construir relógios mecânicos que tinham com corda, tudo dava essa precisão de tic, 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 super preciso. E o ponteiro oscilava com aquelas engrenagens, você pôde criar um método de dividir, de marcar, por exemplo, que o tempo, né, gasto para fazer o dia e a noite, para a Terra girar, seria 24 horas. Ok? Essa é a ideia. Nosso dia tem 24 horas. Agora, vem o Leonardo Boff e fala que tem 16. Não tem mais 24 horas, agora o dia tem 16. Embora nossos relógios marquem 24, mas houve uma redução de frequência a ponto são 8 horas a menos, é muita hora aí, para ninguém perceber, nenhum físico, nenhum astrônomo, nenhum matemático. Os relógios atômicos que funcionam nos grandes observatórios, nos grandes, que precisam ter um relógio extremamente preciso, eles usam um pulso do césio, geralmente eles usam um salto quântico do césio dentro da camada eletrônica ali, que é a precisão que eles usam para o intervalo de medida de precisão de tempo. Então é algo assim, absurdamente preciso. Você tem um relógio, ele vai falhar 20 casas depois da vírgula. Ou seja, significa que ele vai atrasar 1 segundo em 1 milhão de anos. Sabe? É uma coisa absurda assim. Então, e esses relógios têm uma marcação precisa. E outra, eu quero que vocês entendam muito bem. Para que o tempo marcado na Terra estivesse mudando, o tempo marcado, não o tempo percebido, né, teria que ocorrer uma série de variações na astronomia. Por exemplo, o ano, você tem o Sol aqui. O ano terrestre é marcado pelo movimento da Terra ao redor do Sol, ok? E o dia nosso é marcado pela rotação da Terra, a velocidade com que a Terra gira ao redor de si mesmo, ok? Então, muito bem. Então, está lá a Terra ao redor do Sol, ao redor do seu eixo. Movimento de rotação aqui. Para que o tempo marcado, ou seja, o tempo perceptível estivesse sendo acelerado,
né, alguma coisa estaria variando astronomicamente. Ou seja, se o dia não tivesse mais realmente 24 horas, a Terra teria que aumentar a sua rotação. Se a Terra aumentar a sua velocidade, principalmente neste fator aí de 4 horas, que é um aumento violento, nós teríamos um caos oceânico. Porque não sei se vocês sabem, mas as ondas do mar, mesmo sem vento, aquela ondulação do mar é causada pela rotação da Terra. Tá? Então você tem o eixo da Terra, a rotação da Terra. Para que o tempo acelerasse, você teria que aumentar a rotação da Terra, e aumentar bastante. A velocidade que um ponto no Equador teria, seria absurdo. Ou seja, a força centrípeta, aquela força que joga para fora, você tem um corpo em rotação, e você tem uma tendência de jogar um corpo para fora, aumentaria assustadoramente. Ok? Se você calcular o efeito em mim, significa que eu deveria pesar uns 3 a 4 quilos menos. Porque a força centrípeta me empurraria para fora, o G para dentro. Então eu teria que emagrecer uns 4, 5 quilos. E o fato da Terra estar girando rapidamente, significa, eu tenho que fazer o seguinte, os astrônomos têm um relógio, têm um equipamento que ele marca precisamente dia e noite. Então eles têm umas coordenadas astronômicas que, quando a Terra gira, eles marcam exatamente aquela base na mesma estrela, naquele mesmo ponto do espaço. A mesma coisa com a translação da Terra. O ano teria que ser reduzido também. Um ano não teria 365 dias mais. Ou seja, a Terra teria que estar acelerando. Porque tempo para nós é intervalo entre eventos cíclicos. Se você dizer que o tempo está acelerando, significa que tempo, na verdade, velocidade, para você ter uma ideia, velocidade, todo mundo sabe que é espaço sobre tempo, não é verdade? Se você quiser qualquer informação sobre o tempo, você inverte, fica espaço sobre velocidade. Para o tempo variar, essas duas grandezas teriam que estar variando. Ou o espaço ou a velocidade. Como o espaço aqui é o mesmo, você teria que mudar a velocidade. Ou seja, acelerar a Terra. Fazer a Terra andar mais rápido aqui. E a Terra girar mais rápido aqui também. E este fenômeno não está acontecendo. Por exemplo, existem observatórios no mundo que diz que dia que ocorre a estação do ano. Qual dá o equinócio, o solstício, sabe, as estações precisas. Os observatórios têm marcos precisos de trilionésimo de segundo, a hora que o eixo entra aqui, então começou a primavera, entrou o solstício aqui. Esse marco é muito preciso. É o dia que o sol nasce lá na Porta do Sol, sabe, na Bolívia, aquela coisa toda, certo? Exatamente, em Stonehenge nasce naquele ponto, né? E se tivesse com esse defasamento de 4 horas aí, esse aceleramento do tempo, pode ter certeza que o sol não ia nascer mais na Porta do Sol no solstício. Ia dar zebra. Tem que pegar a Porta do Sol e mudar de lado. Então, nós estamos vendo que os fenômenos astronômicos, na verdade, não mudaram. Nós chamamos na física, se o tempo estivesse variando, as grandezas físicas ninguém estivesse percebendo, tudo teria que estar expandindo junto ao mesmo tempo. A ponto, né, de eu medir os intervalos e eles não ter variações. Isso significa o seguinte, como é que eu não perceberia a mudança no meu equipamento de tempo? Se, ao mesmo tempo, o espaço estivesse dilatando e a velocidade estivesse mudando. Aí eu manteria constante essa relação. Ok? E aí eu teria o tempo que eu meço o mesmo. Mas na realidade estaria havendo mudanças. Nós chamamos isso em física de mudança nas constantes físicas. As constantes físicas estariam sendo alvo de uma alteração. Mas aí você mede as constantes físicas, porque tem laboratórios que trabalham com medição de constante o tempo todo. O G, né? Constante de gravitação, o G, a aceleração a nível de superfície da Terra, sabe? E tudo que é constante, a constante o H, a constante de Planck, porque essas constantes são a velocidade da luz, C, na relatividade,
São os valores que você tem parâmetros precisos para medir, para relacionar todas as outras equações. Se essas constantes variar, aí as equações têm que sofrer variações. Alguma coisa está acontecendo. Por se a velocidade da luz no espaço estiver sendo alterada, algum fator está mudando no espaço. Entendeu? Se por algum motivo o espaço estiver se dilatando, por algum motivo que a gente não saiba, aí o tempo, a medida de tempo estaria sendo alterada. E não é o que está acontecendo fisicamente. Tá? Então a Terra não está girando mais rápida. O dia continua tendo 24 horas. A nossa percepção do tempo, nas pessoas que vivem na cidade, no século XX, que estão muito atarefadas com outras coisas, não percebe o tempo passar. E elas, como elas não percebem, a noção do tempo delas fica perturbada. Se você um dia não estiver fazendo absolutamente nada, estiver relaxado, puta, não passa as horas, cara. Eu digo que você estiver com dor de cabeça, está mal, está na sua casa na cama, as horas não passam, o tempo não passa. Que merda, ainda é 5 horas. Quando você estiver trabalhando num serviço chato, você não vê a hora de sair, para ir embora para casa, o tempo não passa, é um saco. Agora, se você estiver fazendo algo gostoso, que você, nossa, passa, parece que rapidinho o tempo acabou o negócio. Né? Igual quando você vai em roda gigante, em parque, na montanha-russa, acabou, tem que sair. Paguei, gastei, mas já acabou. Não é? Aquela sensação de quero mais, né? E, pô, só isso? Né? Então, essa é uma questão fundamental a ser discutida. O tempo, o intervalo de tempo medido científico não está mudando. Eu não sei da onde também que o Leonard Boff, né, disse que essa variação da ressonância Schumann tem a ver com variação real do tempo. Tá? Tudo está mais acelerado. Não está mais acelerado. Só a vida do ser humano está mais acelerada. Porque um jovem entra, o jovem ele chega de manhãzinha, acorda às 7 horas, já vai para a escola. Volta para casa, liga o rádio FM, 1000 por hora o rádio FM, né? Depois já tem compromisso, tem que fazer ginástica, tem que fazer academia, depois vai fazer aula de inglês, vai fazer aula de espanhol, vai fazer não sei o quê, e tem que arrumar um namoradinho, e tem que fazer, é milhão, ele não vence, é 1000 coisas para ele fazer, tem que fazer lição de casa, isso, aquilo. É muita coisa para a cabeça, é muito informar. Se você estivesse tranquilo, só brincando, se divertindo. Ou seja, a mente dos jovens foi pressionada, tem que fazer aula de informática, computador, agora é tudo isso. Na minha época eu ia brincar para a rua, eu chegava da escola, largava, ia brincar, só voltava às 6 horas da tarde para casa, quando estivesse escurecendo, mas saí do mato aqui na vila. Mas o jovem de hoje ele é muito estressado, a civilização nossa é uma civilização estressada, é uma civilização que está a 1000 por hora, então a sensação e a percepção de tempo delas vai ser alterada. Mas não é algo real. Eu não consigo enxergar a ressonância Schumann como uma mudança real nas questões de espaço-tempo, que mediria os fatores de mudança de tempo, velocidade, a constante temporal. Ok? Então essa é a minha opinião. Posso desagradar muita gente. Mas eu, como esotérico, como espiritualista também, dialogando com os meus amigos espirituais aí, eles olham para mim e falam assim, não é físico? Se vire. O que você acha? É bom senso, tudo é uma questão de bom senso. Certo? Quando eu faço alguma coisa errada, eles me reprimem, falam, ó, pensa melhor. O que você acha? Discute melhor, vê. Você está entendendo? Não que eles cheguem a dar uma resposta clara para vocês, mandam você investigar, pesquisar, estudar. Você que tem que crescer. Você que tem que acordar, você tem que aprender a fazer. Senão eu não poderia chegar e explicar tudo isso aqui para vocês, né? Eu tenho que estudar, tenho que saber o que é isso aqui. O que é uma ressonância, o que é isso, o que é o fator de ressonância, papapá. Ok? Agora, essa é a realidade. Agora, se terremotos estão aumentando, se o clima está mudando, pode ser por outros fatores, pode ser. Eu assisti uma conferência no Jô Soares, um geofísico da USP, que foi esses dias no Jô Soares. O tema do debate dele, da apresentação do Jô, é assim: aquecimento global é uma fraude. Não existe.
Tudo invenção de governos, tudo invenção estrutural para manipular. O clima está mudando? Não, não está mudando. Você fala, poxa, mas hoje deu um frio desgraçado, mas vocês perceberam que sempre o cara coloca essa seguinte notícia para você? Olha, o frio de hoje só fez em 1830. Pô, se 1830 foi, qual a diferença? O clima sofre realmente muitas alterações ao longo do tempo, tem muitos fatores. Mas se em 1830 não tinha aquecimento global, não tinha deu gelo, qual que é o problema então? Olha, a inundação aqui, a última inundação desse tipo que só aconteceu em 1940. Falei, pô, então, pior seria se nunca tivesse acontecido na história algo parecido. Mas vocês já perceberam que sempre houve algo parecido em tal época? Por exemplo, tem uma coisa muito interessante, que vocês assistem até o desenho, a Era do Gelo. Né? Nenhum cientista conseguiu explicar hoje por que a Terra entrou em gelo até o Equador. O planeta congelou de uma hora para outra. E ficou 10, 15 mil anos congelado. Sabe? O planeta começou a descongelar na época da Lemúria, na época da Atlântida. Isso que é engraçado, a Era do Gelo não pegou a civilização Atlântica. A civilização Atlântica ela vai chegar no seu auge, né, em 10 mil, 12 mil. Os cientistas não sabem direito qual época que realmente descongelou, o planeta aqueceu. Mas que o planeta gelou, gelou. Então, não tinha nenhuma indústria, não tinha nada lá atrás. Qual o fator? Nem humanidade tinha. Qual o fator natural que pode ter influenciado para causar um congelamento no planeta? Chamada Era do Gelo, que teve muitas eras do gelo. Uma única explicação mais plausível é a Terra se afastar de sua órbita. Tem que ter vários fatores para a Terra esfriar. Certo? Mudanças de correntes marítimas eu acho pouco viável para causar um congelamento. Uma explicação mais lógica é o Sol. O Sol dá uma apagada. A quantidade de radiação solar que o Sol manda para o espaço, de uma hora para outra, por questões internas do Sol, ele dá uma diminuída. Porque o Sol não é uma estrela totalmente estável. A gente não sabe nada sobre o Sol. O Sol pode realmente dar um tremelique nele lá e cuspir, esquentar pra caramba. Né? Ou dar uma diminuída, variou 10, 12 graus aqui, já congela tudo. Né? Uma outra coisa que esse cientista falou. Esse aqui. Ele é contra tudo, essa coisa que está aí, né? Porque ninguém prova cientificamente, tudo fala, mas ninguém prova. Camada do ozônio. Que é a camada de ozônio que esse negócio do CFC? Ele falou, não, isso é tudo bobagem. CFC não destrói a camada de ozônio. Isso é uma jogada industrial, né? Uma jogada industrial, eles inventaram outro gás, esse carbono que a gente usa hoje. O CFC, na época, custava, ele falou assim, $10 o quilo. Né? Agora, esse outro que eles inventaram custa $150 o quilo. Então, vamos deixar de usar esse e vamos usar esse mais caro. Nós vamos ganhar muito dinheiro. Vamos inventar que senão está destruindo a camada de ozônio, lançar um movimento planetário, que todo mundo vai desativar a geladeira. Só que tem um problema, né? A sua geladeira, que funciona com CFC, não funciona com esse novo gás. Você tem que trocar todas as geladeiras. Todos os aparelhos de ar-condicionado. Mas não tem um buraco na camada de ozônio lá nos poros? Tem. Só que sempre teve. Ele vai, aumenta, diminui, mesmo sem o ser humano estar lá. É que nunca existiu medidas, né? Segundo ele, nunca existiu medidas. 30, 50, 100 anos atrás, no polo, né? Ninguém falou botar uma base na Antártida, certo? Para ficar pesquisando camada de ozônio, não tinha satélite para ficar medindo e tal. O satélite, nossa, depois da década de 60. 70 que eu vou a satélites mais científicos, espaço, tentar medir as variações, muda um monte de coisa. Então, ninguém sabe como era lá atrás. O buraco podia existir desde a pré-história. Ele cresce, avança, mas lá no polo está lá, tal. Você está entendendo? Então, ele começa a jogar, ele começa a colocar, né, aquecimento global, coisa, clorofluoro de carbono, você está entendendo? Todas essas questões, são pessoas que discutem como se fosse uma invenção dos países do primeiro mundo e outro para tentar manipular certas questões aí, né, globais. Por isso essa Rio +90, essas questões ecológicas, você vê, os grandes países nunca aderiram. Japão, Estados Unidos, não aderiram a esse negócio aí não, isso é tudo fantasia. Aí vai, né? É complicado, a gente não sabe em quem acreditar nessa história. Em quem que você vai acreditar?
Está vendo mudanças climáticas violentas? Né? Tempestade sempre teve, frio sempre teve, papapá. O clima é muito maluco mesmo, né? Variações climáticas a Terra sempre sofreu por outros fatores, que não é exatamente o homem. Né? Aí foi discutir, mas o gás carbônico na atmosfera. Muito gás carbônico não vai dar o aquecimento global, o efeito estufa, como no planeta Vênus. Falou, pô, mas não dá para comparar o planeta Vênus com a Terra. Qual que é a pressão na superfície de Vênus? Pressão atmosférica. Ele falou assim, simplesmente é 300 vezes maior que a Terra. Então o aquecimento em Vênus tem 400 graus de temperatura na superfície. 400. É um forno para assar pão. Na superfície de Vênus, 400 graus. Então, veja bem, ele falou assim, mas não é a pressão. É igual panela de pressão, né? Você tem que pressionar para a temperatura aumentar na panela de pressão, você cozinhar mais rápido. A pressão na Terra é baixíssima, você não vai conseguir um aquecimento. Pode jogar carbono à vontade, que você não vai aumentar a temperatura na superfície. Não vai ter aquecimento global por causa do carbono. Porque é a pressão que faz aumentar a temperatura e não a quantidade de carbono na atmosfera. Então eles vão discutindo, esses caras são climatologistas. E eu quero ver a história. Em quem você acredita? Porque neste mercado mundial existem interesses, cara. Existem muitas indústrias que criam interesses para vender produto. A indústria farmacêutica faz a mesma coisa. Cria doenças que não existem para vender remédio. Às vezes indústrias chegam a jogar vírus no mercado para vender remédio depois para o vírus. Precisa tomar muito cuidado. Joga uma gripe aí, agora gripe espanhola, gripe não sei o que aí, né? Gripe aviária. Pô, da onde que vem? Todo mundo tomando remédio, vacina, comprando nos laboratórios, bilhões de dólares, o laboratório vendendo, que só ele tem. Às vezes só ele tem o remédio e ele joga o vírus, né? Que ele produziu em laboratório. Ele tem a conta medida, ele joga o vírus e joga o remédio depois. Fica bilionário, né? Então, nós estamos num mundo muito complicado, sabe? Muito complicado, de interesse, de multinacionais, de grana, máfia, bandidagem. Então, basicamente, é isso que eu acho que eu queria falar para vocês, assim, acho que mais informações a respeito, né? É essa, eu quero que vocês façam suas pesquisas, estudem, investiguem, vocês vão ver, né? Se o nosso mundo está mudando, se as certas variáveis estão mudando, elas são muito mais cósmicas do que a gente possa imaginar. Pode haver grandes terremotos em massa, disparo de terremoto? Pode, porque ninguém sabe nada sobre a estrutura geológica interna do planeta Terra, ninguém sabe nada sobre o Sol. A qualquer momento pode acontecer uma coisa que a gente não sabe. Pode explodir um mega vulcão, como essas coisas que o pessoal tem, um mega vulcão, como aquela questão da Yellowstone, né, o gigante vulcão de Yellowstone, e botar a Terra em colapso total. Pode. Já explodiu no passado? Já. É uma questão de tempo, os cientistas falam, para ocorrer um mega vulcão e mudar o clima na Terra de uma hora para outra. Né, isso em estudos de camadas geológicas, os climatologistas percebem que tem uma camada de cinza, o clima baixou totalmente, por causa de uma cinza vulcânica, algum efeito aconteceu. Então, o nosso planeta pode sofrer a qualquer momento mudanças drásticas na sua estrutura. E cientificamente comprovado que pode acontecer. Mas como a ciência não é tão precisa, não é tão avançada, nós não temos controle sobre esses fatores. Pode dar uma tempestade solar em 2012, em dezembro de 2012? Pode. É engraçado que muitos cientistas ficam falando, não vai acontecer nada, isso é bobagem. Mas peraí. Chego assim para ele e falo, qual é a capacidade que você tem de dizer que não vai acontecer? Não posso afirmar, com certeza. Da mesma forma que eu também não posso afirmar que vai acontecer, você também não pode afirmar que não vai acontecer. Porque eles não têm dados para dizer que não vai acontecer. Certo? Ele acha que não vai acontecer. Você está me entendendo? Então, nós chegamos a um ponto que tanto os científicos quanto os esotéricos estão na mesma berlinda. É só esperar para ver. Vamos esperar 20 de maio passar, depois nós vamos conversar. Vamos, sabe, se vocês forem na internet, eu vou mostrar todos os livros, eu tenho 3 livros, esse cara, Fator Orion, o Fator Maia, um monte de coisa assim que, sabe, que está falando dessas questões apocalípticas. Né? O cara fez 1000 cálculos, tu está convencido de que o mundo vai acabar esse ano. Entendeu? Que uma catástrofe sem precedentes vai ser disparada no planeta.
Sacou? Por vários motivos, isso e aquilo e tal, pelo cálculo que eles fez lá, observando a cultura maia, observando os egípcios, observando isso, sabe? Só tem um jeito. Vamos esperar para ver. Porque não dá para contrabalancear essas discussões. Porque as bases delas são meio empíricas. Né? Então nós temos que esperar para ver. Convido vocês para dia 21/12/2012 estar lá no sítio, para tudo ou nada. Leve sua mochila apocalíptica, como se fosse o último dia, né? E vamos ver o que vai acontecer. Ou o disco voador desce e leva nós embora, ou nós se, né? Não vou nem falar a palavra aqui. Que não pega bem numa palestra como essa. Né? Ou não é cabe pizza, né? Fala, puta pizza, não acontece nada, come pizza pelo menos. Cabe pizza, aquela coisa toda. Né? Mas nós vamos. Né? É isso aí, gente. Eu agradeço a presença de todos vocês. Acho que o recado está dado, o toque está dado. Vamos pesquisar, vamos discutir. Né? Estou disposto sobre esse assunto, ressonância suma, quem quiser, manda e-mail, conversa, a gente, né, discute. Tá? É isso aí. Namastê, muita paz e até um próximo encontro.